daremos início à quarta edição do Seminário de Direito Tributário da Faculdade Batista de Minas Gerais, com o tema central, Federalismo Fiscal Brasileiro, questões atuais em matéria tributária. Agradecemos em especial as instituições patrocinadoras, Forno de Minas, a Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais e a Livraria Del Rey. Também estendemos os agradecimentos especiais às instituições apoiadoras, Associação Brasileira de Direito Tributário, Escola Superior da Advocacia da OAB de Minas Gerais e a Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais. São instituições que acreditam nos resultados dos debates jurídicos e no desenvolvimento científico em busca do aprimoramento do direito tributário. Congratulamos ao professor José Helder Cordeiro da Mata pela brilhante iniciativa e organização deste seminário sobre direito tributário. Cumprimentamos todos os participantes, acadêmicos e professores dos cursos de Direito, das Ciências Contábeis e Administração, acadêmicos de outras instituições, representantes da comunidade local e demais autoridades presentes. O evento apenas se justifica e se embeleza com a presença de cada um de vocês. O nosso muito obrigado pela presença. Cumprimentamos a coordenadora do curso de Direito, professora Débora Bueri Mota, na pessoa de quem cumprimentamos os demais coordenadores de cursos presentes. Para o efetivo início, convidamos para compor a mesa de trabalho professor Valceni José Pereira Braga, diretor-geral do Sistema Batista Mineiro de Educação, professora Thaís de Abreu Lacerda, diretora da Faculdade Batista de Minas Gerais. Para presidir a mesa, convidamos o professor José Helder Cordeiro da Mata, advogado e professor das disciplinas de Direito Tributário 1 e 2 da Faculdade Batista de Minas Gerais. Convidamos a professora Débora Bueri Mota, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais. Convidamos o homenageado e palestrante, professor Walter de Souza Lobato, advogado, mestre e doutorando em Direito Tributário pela UFMG e professor das faculdades Milton Campos, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Convidamos o professor Flávio Couto Bernardes, advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG e professor de mestrado da PUC e da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidamos o professor Elcio Fonseca Reis, advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor da Faculdade Milton Campos. Convidamos o palestrante, professor Alexandre Alquimim Teixeira, advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG. Convidamos o palestrante, professor João Paulo Fanucci, de Almeida Mello, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais, advogado, mestre em Direito Tributário pela PUC Minas Gerais e professor de graduação e pós-graduação da PUC Minas Gerais. Convidamos a todos a se posicionarem de pé para que seja executado o hino nacional, que será orquestrado pela Polícia Militar de Minas Gerais. Neste momento, assistiremos ao pronunciamento do governador do Estado de Minas Gerais, professor Antônio Augusto Júnior Anastasia, sobre o tema central, Federalismo Fiscal Brasileiro, questões atuais em matéria tributária. Hoje é um grande prazer estar aqui na Faculdade Batista de Minas Gerais, nesse quarto seminário sobre direito tributário. Ao professor José Helder da Mata, os meus cumprimentos, ao professor Valdemir, que dirige a instituição, também o meu respeitoso abraço. Eu queria aqui a todas as senhoras e senhores simplesmente dizer que o tema que vão debater nesse seminário é muito importante para o Brasil, até porque o direito tributário ele tem por objeto o estudo daquilo que sustenta todas as políticas públicas, qual seja o tributo. O tema adotado de modo específico nesse evento, qual seja a federação e o federalismo tributário, é relevantíssimo, ainda mais nos tempos atuais, onde sabemos de fato que há uma grande concentração tributária na esfera federal. Os estudos econômicos apontam que mais de 70% de tudo que se arrecada no Brasil concentra-se na esfera federal. Estados, membros e municípios têm uma situação de muita dificuldade para alavancarem recursos necessários a fazer frente às suas necessidades nas áreas das políticas públicas. Eu gostaria, portanto, de estimular esse debate, de sugerir às senhoras e aos senhores, a todos os acadêmicos que participam desse importante evento, que discutam de modo muito franco como podemos restabelecer o equilíbrio federativo também no sistema tributário brasileiro. É importantíssimo
porque a autonomia dos estados federados e dos municípios só pode ser consubstanciada quando nós tivermos, de fato, recursos adequados para fazer frente às suas necessidades, especialmente à eficiência das suas políticas públicas. Acredito que essa iniciativa da Faculdade Batista de Minas Gerais, meu caro professor José Helder, deve ser aplaudida, porque, de fato, nós temos aí uma etapa muito importante para discutirmos um tema relevantíssimo no âmbito do direito tributário, qual seja o federalismo tributário. Eu acredito que, de fato, nós teremos nos próximos anos grandes modificações, porque vamos debater o tema da guerra fiscal, dos incentivos creditícios, das questões tópicas relevantes para a atividade de empresas, todos temas que interessam muito, não só municípios, estados e a própria União, mas, sobretudo, a sociedade brasileira. Parabéns, portanto, pela escolha do tema. Tenham todos um grande seminário. Muito obrigado. Para as considerações iniciais, passamos a palavra ao professor Valceni José Pereira Braga, diretor-geral do Sistema Batista Mineiro de Educação. Quero cumprimentar a professora Thaís Lacerda, diretora da Faculdade Batista. Em seu nome, cumprimento toda a equipe, né, da faculdade aqui presente, senhores membros da mesa. Quero cumprimentar o professor José Cordeiro da Mata, que é o organizador deste seminário de direito tributário, e reconhecer todo o sucesso, né, que ele tem nos eventos que ele organiza, né, sempre são brilhantes, né? E hoje nós vimos aqui, eu falei aqui com a professora Thaís, não parece um seminário de direito isso aqui, né? Parece mais uma festa, né, com a música de excelente qualidade, né, e regada a pão de queijo e coisas mais, né, gente? Então é bom você quebrar esses paradigmas, né, porque eu acho que os neurônios até funcionam melhor num ambiente desse, né? Acho que o direito vai ser melhor aprendido, inclusive, né? Então, cumprimento o professor José Helder. Quero também, já de antemão, agradecer os ilustres palestrantes que estão aqui, mestres e doutores na área do direito, né? Professor Walter Lobato, professor Flávio Bernardes, Elcio Reis, professor Alexandre Alckmin e o professor João Paulo Fanucchi, né? Todos autoridades muito reconhecidos no nosso meio, né, do direito aqui no estado, e com certeza nós teremos um debate bastante rico, né? E só tem a ganhar. Nós que somos alunos, né, estamos aqui para aprender nesse banquete do conhecimento, né? E é gostoso quando nós temos assim autoridades com tanto saber jurídico aqui presentes num lugar só e prontos a transmitir o que cada um tem de melhor para nós aqui. Então, queridos alunos da Faculdade Batista, né, nós devemos nos sentir privilegiados hoje aqui nessa noite, e com certeza esse tema também, muito bem escolhido, ele é muito relevante, como bem falou o nosso governador Anastasia, porque nós precisamos mesmo, viu, professor José, discutir e rediscutir esse tema, porque é um dos principais problemas que o Brasil tem hoje. Porque de um lado ele cobra, é o maior cobrador de imposto do mundo, está lá na ponta, e do outro lado ostenta os piores serviços, ou seja, cobra muito e entrega muito pouquinho. E isso é um problema que nós brasileiros, cidadãos, precisamos ajudar a resolver. E só vamos mudar isso com debates, com essa sensibilização, com a conscientização, com cobrança dos nossos políticos, né? E que tem que pressionar o governo, porque o governo está no papel dele, tem que cobrar. Se o povo não reclamar muito, ele vai ter que ir cobrando cada vez mais. Isso é o governo é assim. Agora, um povo consciente, um cidadão consciente e conhecedor de toda essa questão, ele vai se posicionar e a coisa tende a mudar. E o governo a gente já sabe, né? Só muda sob pressão, não vai mudar com pouca pressão. Então tem que haver bastante debate, e com isso a gente vai chegando assim a uma situação melhor. Nós estamos numa situação quase que insustentável, na minha visão como cidadão. Não sou advogado nem especialista em direito, né? Mas como cidadão, acho que eu pago imposto demais, e é claro que há todo esse desequilíbrio, né? Vamos debater aqui o federalismo, né?
tributário, mas há todo um desequilíbrio, o governador já bem colocou aí, né, que a federação cobra muito, entrega pouco, e no final os municípios também sofrem, nós como cidadãos sofremos com ele. Desejo a todos um excelente seminário e um bom debate. Muito obrigado a todos. Para as suas considerações, passamos a palavra à professora Thaís de Abreu Lacerda, diretora da Faculdade Batista de Minas Gerais. É com muita felicidade que damos início ao nosso 4º seminário de Direito Tributário, e nesse momento eu gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Joselder, que é o nosso presidente de mesa. Obrigada, professor. No momento em que a sociedade, a realidade social demanda da sociedade discussões aprofundadas sobre temas como esse, considero uma ação como essa realizada na instituição tão importante quanto os movimentos sociais que têm acontecido nas ruas. Nesse momento, a sociedade, e aqui na academia se encontram aqueles que estão dispostos e abertos a conhecer profundamente as realidades, mazelas, dificuldades, obstáculos da nossa sociedade brasileira para um desenvolvimento melhor. Nesse momento, não há mais espaço para que o cidadão se furte de conhecer esse tipo de assunto, ainda mais nesse ambiente que nós estamos. Ou seja, não há mais possibilidade de entregarmos e delegarmos tranquilamente a discussão que envolve a vida, o cotidiano, a família de cada um de nós aqui, aos nossos deputados e senadores, deixar com que eles tomem as decisões por nós. É o momento de nos debruçarmos e contarmos com a ajuda desses ilustres professores que fizeram parte do nosso cotidiano como alunos na universidade, o professor Bato, professor Flávio Couto, professor Elcio, professor Alexandre, professor João Paulo. É uma grata surpresa recebê-los aqui, fizeram parte da nossa realidade como alunos, e de fato é um momento para se parar, refletir, pensar e se posicionar perante a sociedade. E nenhum ambiente melhor, mais propício para essa ação do que dentro do ambiente acadêmico. Sendo assim, é uma festa, de fato, professor Valceni, uma festa do saber, em que nos abrimos a novas possibilidades, novos conhecimentos e novas informações. E a partir desse momento nos tornamos cidadãos, alunos e profissionais responsáveis pelas nossas decisões cotidianas. É esse o impacto que a Faculdade Batista quer trazer no cenário da sociedade atual. Cidadãos que tomem posição, cidadãos que assumam responsabilidade sobre os seus atos e que exijam dos nossos políticos e representantes um posicionamento adequado perante as dificuldades da nossa sociedade. Muito obrigada pelo convite, professor. Muito obrigada pela presença de todos. É uma honra, sintam-se convidados sempre que quiserem estar aqui conosco. Boa noite. Convidamos o presidente da mesa e organizador do evento, professor Joselder Cordeiro da Mata, para dar início ao 4º Seminário de Direito Tributário da Faculdade Batista de Minas Gerais. É com elevada honra que iniciaremos o 4º Seminário de Direito Tributário da Faculdade Batista de Minas Gerais, cujo temário central será Federalismo Fiscal Brasileiro e Questões Atuais em Matéria Tributária. Gostaria, inicialmente, de dizer que estou completamente emocionado de ver esse auditório repleto de acadêmicos, de profissionais e aqueles que, de certa forma, acreditam no debate científico acerca de temas de relevância nacional. Aos palestrantes, eu digo que, além de ser eterno alunos, hoje me sinto promovido a ser amigo de cada um deles, de conviver de forma mais rotineira e dizer que, além do saber jurídico, além de verdadeiros juristas, são pessoas de corações enormes e se dispuseram dos seus preciosos tempos para estarem aqui compartilhando esse cálice do saber, demonstrando essa vivência jurídica. Gostaria também
de agradecer em especial aos patrocinadores Forno de Minas, a Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, na qual faço parte como membro, tenho um carinho e uma admiração grande pelo nosso presidente, Dr. João Paulo Fanuc de Almeida Mello, a Livraria e Editora Del Rey, que nas 4 edições esteve aqui apoiando e acreditando no evento. Também agradeço de forma cordial as instituições apoiadoras desse evento, Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, e agradeço na pessoa do vice-presidente, Dr. Walter de Souza Lobato, agradeço a Caixa de Assistência dos Advogados, Nova Caixa, e eu só vou contar uma surpresa aqui pela metade. Nós teremos uma surpresa ao final do evento que com certeza vai deixar todos emocionados. Gostaria também de agradecer à Escola Superior de Advocacia, que também sempre nas 3 edições anteriores e na 4ª agora também nos apoia, né? E obviamente é uma entusiasta desse seminário. Deixa eu ver só se eu estou esquecendo algum apoiador, mas se eu não fiz nominata completa, digo que é uma satisfação muito grande tê-los aqui apoiando o evento, acreditando na democratização do espaço para debate científico e jurídico. Vou me atrever a fazer uma pequena reflexão acerca do temário. A nossa Constituição da República Federativa de 1988 estabeleceu um federalismo fiscal estruturado em 2 formas técnicas e objetivando garantir a autonomia financeira dos entes federativos, e com isso estabeleceu, né, como forma e poder de tributar a repartição das competências tributárias e a redistribuição do produto da arrecadação aos entes federativos ou periféricos. Ocorre que, e até fazendo uma menção ao nosso professor Elcio Reis, no livro que ele escreveu sobre federalismo fiscal, o professor Elcio Reis diz o seguinte, que a autonomia dos entes federados está inexoravelmente ligada à característica do federalismo, né? E tem uma relação muito forte com a repartição das competências tributárias. E, obviamente, a Constituição, que pese estrutura no federalismo dualista, e hoje até numa evolução buscando um federalismo cooperativo entre os entes federativos, entre o ente central com os entes periféricos, os Estados-membros e municípios, percebemos que essa autonomia ela está, né, notavelmente abalada. O nosso governador fez uma menção, né, bem particular, que hoje a concentração de receitas está estruturada, né, no nosso ente federal. Há doutrinadores que sustentam que, obviamente se concentra muito porque na questão da repartição das receitas é uma repartição que deveria ser talvez verificada com mais nitidez. Mas tem doutrinador que argumenta o seguinte: deveríamos fazer uma reestruturação na repartição de competências, né, para que os entes federados, os estados-membros, municípios, através da arrecadação tributária, possa ter a sua autossustentabilidade, né, através dos seus recursos materiais oriundos da tributação dos seus próprios tributos, né, da sua competência privativa. Ocorre que não subsiste tal ideia. Por quê? Nós sabemos que existem entes periféricos em regiões pobres, né, onde não se circula riqueza, onde não se cria riquezas. Então, essa repartição de competência, o tributo nada valeria para esse sistema. Então, a gente volta a dizer, né, nós temos que trabalhar, então, uma ideia de uma repartição mais adequada, repartição de receita mais adequada. E hoje, o que se vê, e eu posso citar um exemplo,
entre a União e os Estados Federados, é como se fosse um adolescente saindo de casa querendo a sua autonomia financeira, a sua autonomia, a sua independência, mas ele não tem fontes de receitas. E aí, sempre ele tem que, embora ele seja fora da casa do pai, sempre ele tem que voltar e pedir um auxílio financeiro ao pai. E o pai escolhe qual é o auxílio financeiro e, obviamente, em consonância com seus interesses. Então, sempre que o filho bate a porta da casa do pai para buscar um auxílio financeiro, o pai concede auxílio financeiro se aquela pretensão é da sua conveniência paterna. É o que acontece hoje, né? Quando os entes federados, né, na sua grande necessidade, e essa repartição que não é totalmente adequada, hoje a gente vive uma crise federativa muito intensa. E um outro ponto que até o professor Flávio me despertou essa intenção no tema e tenho ficado cada vez mais apaixonado pelo tema, e é um tema que tem uma conexão muito grande também com a tese de doutorado do professor Dr. Walter Lobato, e foi uma grande coincidência, obviamente com um tema de concentração distinto, mas que numa conversa informal ontem a gente viu que acaba tendo um amparo científico, né? São ideias divergentes, mas que acabam se somando. E olha o que acontece hoje dos impostos partilhados, né, com prisma no artigo 159, o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, né, que chamamos de impostos federais partilhados. Eu entendo que há um desapego muito grande do ente federal, e tem sido feita uma concentração muito grande, né, na arrecadação das contribuições sociais. Obviamente, excetuando na minha linha de raciocínio as contribuições previdenciárias, porque estão totalmente afetadas a um órgão, mas as contribuições sociais finalísticas, né, e aí fazendo uma evolução da teoria tripartite defendida por grandes doutrinadores, e gostaria de citar o professor Sacha Calmon, que entende que as contribuições sociais, excetuando as previdenciárias que são sinalagmáticas, seriam, né, impostos finalísticos, né, e defenderia a teoria tripartite. E aí, o que eu entendo nessa situação é o seguinte: com o advento de uma alteração no texto constitucional, pela emenda constitucional 68, alterando o artigo 76 da DCT, permitindo a desvinculação de 20% da receita da União, a DRU, obviamente, aqueles impostos finalísticos não estariam atingindo as suas finalidades, e, ou seja, se não estão atingindo a finalidade, deveriam ser repartidos aos entes federativos, né? Como não são repassados, obviamente, e eles não estão destinados a um órgão, mas sim a uma finalidade, que é o custeio da Seguridade Social ou Saúde, acaba entrando esses 20%. Então, o que eu defendo é o seguinte: que esses 20% que não são repassados, são predestinados, deveriam ser repartidos aos entes federativos. Como também, para não deixar de citar todos os palestrantes, e num texto que será publicado pelo professor Alexandre Alquimim, na surpresa que nós teremos ao final do evento, ele coloca com bastante propriedade que, né, tais situações absorvem uma guerra fiscal, concessões de incentivos fiscais generalizados, e isso vira uma batalha fiscal. E para fechar a minha reflexão, vou sintetizar com uma frase do professor Sacha Calmon num congresso em Salvador. Na briga entre o mar e o rochedo, quem perde é o marisco. Então, na briga entre os entes federados, quem perde somos nós, contribuintes. Muito obrigado a todos. Neste especial momento, realizaremos a honrosa homenagem pelo professor José Helder Cordeiro da Mata ao professor Walter de Souza Lobato, pela vasta dedicação acadêmica, um grande incentivador da contínua democratização do espaço para discussão acerca do direito tributário, com o propósito de que essa ciência seja instrumento da absoluta justiça, professor de coração e alma. É com grande prazer realizar essa homenagem ao professor Dr. Walter de Souza Lobato, pela pessoa que ele representa no mundo, no cenário jurídico, seja no âmbito acadêmico,
seja no exercício da advocacia. Então, tomei essa liberdade de trazer essa singela homenagem. Obviamente, o professor Walter merece uma homenagem muito mais ampla do que essa, mas é uma forma de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos. O professor Walter, ele é um defensor da democratização do espaço para debate, é um preletor entusiasta de todos os eventos jurídicos. Então, professor Walter, a Faculdade Batista de Minas Gerais reconhece os excepcionais trabalhos jurídicos e acadêmicos desenvolvidos, com competência, ética, honradez, em prol da nossa sociedade mineira, em busca do aprimoramento do direito tributário. Então, eu tenho a honra de realizar, nesse momento, essa homenagem ao professor Walter. A leitura aqui, eu já fiz um pouco da síntese. A Faculdade Batista de Minas Gerais tem a honra de prestar sinceras homenagens ao professor Walter pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito acadêmico e ao aprimoramento do direito tributário. Profundos agradecimentos pela participação como palestrante no 4º Seminário de Direito da Faculdade Batista. O professor José é um grande amigo. A essa amizade eu atribuo essa homenagem, muito menos ao meu trabalho acadêmico e muito mais à nossa amizade, e que teve o cuidado de trazer para a mesa só outros grandes amigos que tenho. Muito aprendi com todos eles, o professor Elcio, que é meu colega de Milton Campos, o professor Alquimim, que é meu colega da especialização da Milton Campos, professor João Paulo, que foi meu aluno, e aí a gente mostra que está começando a ficar velho, quando participa da mesma mesa que um ex-aluno. E o professor Flávio Bernardes, de quem fui calouro na Federal. Quando entrei, o professor já era veterano na UFMG. Portanto, eu queria agradecer. E essa homenagem, talvez eu tenha surpreendido ao professor José Helder, ela é muito maior para mim do que qualquer outra que recebi. Porque aqui, nesse lugar, eu estudei durante 14 anos. Foi no Colégio Batista Mineiro que eu tive toda a minha formação desde a minha infância. Só saí porque meu pai, então, foi transferido para Vitória, mas fiquei aqui até os meus 14 anos. Tia Auxiliadora, tia Dalva, custódio que tirava a gente dos corredores quando atrasava, quando matava a aula, que não era o meu caso. Então, essa homenagem me honra muito, porque eu volto aonde comecei. Não tem como agradecer essa honradez que me foi dada, e ela guardarei para sempre. Para muito não esticar, o professor José Helder, aliás, só fazendo um parênteses, tem um caso dele muito bom, porque uma vez eu estava no seminário, e uma aluna dele, que não sei se está presente, chegou para mim e falou: professor, eu posso fazer uma pergunta? Porque eu sou aluno do professor José Helder. O professor José Helder já deixou de ser professor, ele é uma credencial. O senhor tem mesmo, eu sou aluno do professor José Helder. E eu respondi. Esse breve parênteses, eu queria só comentar dois fatos da minha vida profissional, que lá se vão 20 anos, e que resumem um pouco o que eu acredito e que talvez sirvam de lição para as pessoas que aqui estão começando ou seguindo a sua carreira profissional. Quando eu fui recém-formado, admitido como advogado no jurídico interno da CESITA, no primeiro dia de trabalho, ao chegar lá, só tinha advogado de 30 anos de formado, 40 anos de formado, e que jamais conseguiria chegar aos pés deles no conhecimento. Liguei para o meu pai, falei: pai, acho que a situação minha aqui é grave, o máximo que eu vou fazer é pagar umas guias do banco, fazer um contratozinho de locação, porque só tem fera aqui no jurídico. E meu pai disse: seja ético,
seja leal, confie nas pessoas e faça diferença. Faça diferente do que eles não fazem. Procurei então a secretária do jurídico e ela me disse, eu perguntei, o que esses advogados não fazem? Ah, eles não têm tempo de atender de gerente para baixo. Eu falei, então você passa todas as ligações que eu vou atender. E a partir dali passei a atender uma gama de amigos e que depois seguiram na carreira, viraram diretores, viraram clientes. E aí eu notei que não só estudar é muito importante. Talvez o que eu tenha feito nos últimos 20 anos da minha vida seja estudar. Nas horas vagas, tomar um vinho com o professor Flávio, mas só nas horas vagas. Estudar é muito relevante, mas além do estudo, os princípios que nos carregam, a amizade, a lealdade, a confiança e acreditar de que nós podemos fazer algo diferente, que nós podemos construir um país melhor, um país mais justo, um país mais solidário, um país que a gente se orgulhe e que um país que orgulhe os nossos filhos. Quando eu fui chamado pelo professor Sacha para ser sócio dele, que foi muito curioso, porque eu estava para defender a minha dissertação de mestrado. Eu cheguei no escritório dele, me chamou, gente, sentei numa sala de reunião, entrou o professor Igor, sentou, não falou nada. Entrou a professora Isabel, saiu de uma porta, entrou, não falou nada. Entrou o professor Maneiro, falou nada, professor, deu algum problema na minha dissertação de mestrado. Aconteceu alguma coisa, está parecida com a de alguém, não é possível. Aí o professor Sacha entrou e fez o convite. E quando ele me perguntou sobre negociação de remuneração, eu disse a ele, professor, isso é um assunto que nós podemos discutir porque o senhor será justo. A única coisa que eu exijo é que venha comigo a equipe que estava no escritório que eu estava. Porque sem eles, eu não conseguiria estar aqui hoje. De lá carreguei o doutor Arnaldo, a doutora Mônica e o doutor Venceslau, que antes já nos carregava todos nós. E no professor Sacha Calmon, no escritório Sacha Calmon, várias amizades foram constituídas, né? Muito mais do que sócios. Hoje eu tenho grandes amigos, a doutora Juliana, que aqui está, e todos da minha equipe eu considero grandes amigos. Temos uma missão diária de muito trabalho, mas são sempre grandes amigos, em quem eu confio toda a minha vida profissional. E a eles é que eu atribuo mais essa honradez, porque eu fiz pouco. Talvez eles tenham feito muito mais por mim. Muito obrigado. Eu gostaria de prestar nesse momento uma homenagem especial a Forno de Minas, através da Vanessa, extensiva a toda a família Mendonça, Helder Mendonça, Dona Dalva. Agradecimentos à Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Agradecimentos à apoiadora do evento, à Associação Brasileira de Direito Tributário e à Bradet, na pessoa do Dr. Valder de Souza Lobato. Agradecimentos à editora e livraria Del Rey, na pessoa do gerente-geral Marco Antônio. Eu queria agradecer aos meus alunos que me ajudaram a realizar esse evento, a turma do 8º, 9º período, turma dos oficiais. Quero agradecer a noite toda, porque vocês foram fundamentais para a realização desse evento. Ângela conseguiu a filmagem, Tomás que se revelou aqui um grande mestre de cerimônia. Em primeiro lugar, a Faculdade Batista agradece a presença de todos que abrilhantaram esse evento. E como o professor José Helder prestou tantas homenagens aqui a tantas pessoas essa noite, convido agora a esposa dele, Ivana, para entregar o certificado e a placa para o organizador do evento.
Agradeço a presença de todos, principalmente aos preletores que abrilhantaram essa noite, esse evento. Agradeço ao meu esposo que veio, meu sócio, todos os alunos de quaisquer instituições, né, e principalmente da Faculdade Batista. E digo que foi uma honra realizar esse evento. Esse evento ele vai ficar marcado para que os próximos também contem com a referência desse evento. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, declaro encerrada a sessão.